Capítulo 1. Cartas de amor às igrejas. Os 7 candeeiros. A primeira seção do livro de Apocalipse vai do capítulo 1 até o 3º. Faremos aqui uma abordagem panorâmica, sucinta, mas suficiente para compreendermos corretamente esta seção do texto apocalíptico. Esta primeira parte serve para nos nortear em toda a leitura do livro e nos ajudar a enxergar como acontecerá todo o desenrolar da história. Esta seção é também chamada de Os 7 Candeeiros, pois o texto dá um destaque especial às cartas de amor que o Cordeiro enviou à sua noiva, a igreja, aqui representada pelas 7 igrejas locais da Ásia Menor. Percebemos que, apesar dos pontos difíceis de entender, o livro mostra-se, em sua apresentação de maneira clara, uma revelação completa para os últimos dias, antes da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O prólogo do livro, capítulo 1, versículos 1 a 8. Revelação de Jesus Cristo. Apocalipse 1:1. É assim que se inicia Apocalipse. O nome deste livro bíblico vem da primeira palavra grega que aparece neste texto, Apocalipsis, e tem os seguintes significados: descoberta, aparição, manifestação, ser revelado, revelação. O significado de seu nome é bem esclarecedor e sugere uma amostra das coisas que acontecerão nos últimos tempos, antes da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Curiosamente, algumas pessoas têm medo deste livro, pois hoje, infelizmente, é sinônimo de caos e catástrofe, nada mais distante da realidade. Como aprendemos, o significado do nome Apocalipse, revelação, nada tem a ver com essa crença popular. Este é um livro para todos os cristãos lerem e entenderem. No livro do Apocalipse, o Espírito Santo abre as cortinas e dá o privilégio de ver o Cristo glorificado no céu, o cumprimento de seus desígnios soberanos no mundo. Essa revelação feita por Jesus foi dada por Deus Pai, como está escrito: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Capítulo 1, versículo 1. Afinal, tudo o que Jesus diz vem de seu Pai. João 15:15. A mensagem de Cristo aqui é a seguinte: mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Apocalipse 1:1, parte C. Como já foi dito, João, o apóstolo, é o autor do livro do Apocalipse. Foi a ele que Jesus, por intermédio de um anjo, revelou os momentos finais da história humana. O apóstolo se encontrava na ilha de Patmos, para onde havia sido exilado por causa da fé cristã. Esse fato ocorreu por volta de 90 d.C., no reinado de Domiciano, imperador de Roma. João recebeu a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, versículo 2. Para que todos os servos de Deus, de todos os tempos, leiam, ouçam e guardem as palavras desta profecia, pois o tempo está próximo. Versículo 3. No versículo 4 deste primeiro capítulo, o autor cumprimenta as 7 igrejas da Ásia. O tradicional graça e paz mostra os sentimentos desejados a cada comunidade cristã. Essa graça e paz são vindas de Deus, daquele que é, como diz o texto. Essa expressão é uma alusão à forma grega de Êxodo capítulo 3, versículo 14. A frente toda aponta para a eternidade de Deus, que também age no palco da história humana. Neste cumprimento, além de se referir a Deus Pai, João também se refere ao Espírito Santo. Isso porque a frase graça e paz também vem dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Como entender a expressão 7 espíritos? Precisamos lembrar o que foi dito na introdução. Em Apocalipse, 7 significa perfeição, completude ou plenitude. Logo, presume-se que o apóstolo esteja fazendo uma clara alusão ao Espírito Santo nesta passagem, mas utilizando o número 7 para indicar seu ministério nas 7 igrejas e através delas. Essa linguagem mostra o Espírito não como 7 em número, mas como infinito e perfeito Espírito de Deus em que há diversidade de dons e operações. O texto descreve a ação plena, perfeita e multiforme do Espírito sobre a Igreja de Cristo na Terra. Em relação a essa atuação plena e multiforme, lembramos o texto do Antigo Testamento, registrado no livro do profeta Isaías, que diz: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento,
o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías capítulo 11, versículo 2. Esse trecho de apresentação aos destinatários, o prólogo, encerra-se tratando a respeito de Jesus Cristo. Perceba, portanto, que há aqui uma explícita menção à Triunidade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, o apóstolo João descreve a segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus, como a fiel testemunha, o primeiro na ressurreição dos mortos glorificados e o soberano sobre os reis da terra. Versículo 5. Ele nos ama, diz o apóstolo João, e por seu sacrifício na cruz, limpou os nossos pecados, tornando-nos próximos de Deus por toda a eternidade. Versículo 6. Em sequência, o versículo 7 descreve a segunda vinda de Cristo. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. O início desse versículo, eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá, descarta de pronto, como veremos de maneira pormenorizada adiante, qualquer ideia de um arrebatamento secreto da igreja, pois, segundo João, todas as pessoas, e não apenas os crentes, verão o Senhor Jesus Cristo em seu retorno. Como bem afirma Stott, sua vinda será um evento histórico que, de algum modo, será simultaneamente glorioso, visível e universal. A frase bíblica, até quantos o traspassaram, faz referência à volta de Cristo com os remidos após o milênio, quando os ímpios que morreram e não ressuscitaram na ressurreição dos santos por ocasião do juízo final, ressuscitarão para enfrentar o julgamento do Cordeiro. Apocalipse 20, versículos 5 a 6. Lade, comentando esse texto, lembra que não precisamos interpretar isso como sendo unicamente para os que crucificaram Jesus fisicamente, mas para todos, em todos os tempos, que são da mesma forma indiferentes e hostis a Jesus Cristo. Fato é que todos, não importando-se em adoração verdadeira ou em reconhecimento pelos últimos acontecimentos da história, reconhecerão a Cristo no último dia, como diz Paulo, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, versículos 10 a 11. O dia do Senhor. Apocalipse 1, versículos 9 a 10. O cenário das visões apocalípticas é a ilha de Patmos, que, como já vimos, era um lugar para onde prisioneiros eram exilados, entre eles os que pregavam a Jesus como o Senhor, no caso do apóstolo. Apocalipse 1, versículo 9. É neste exílio que João tem a revelação dada por Jesus sobre as últimas coisas. O detalhe do versículo 10, ainda deste primeiro capítulo, que mais salta aos nossos olhos, é a expressão "no dia do Senhor". Sobre ela, há várias interpretações entre os estudiosos bíblicos. Há, por exemplo, os que pensam no dia do Senhor como o dia escatológico. Seria como se João fosse transportado em êxtase até o fim da história para presenciar os grandes acontecimentos daquele dia. Neste caso, o dia do Senhor seria o dia do retorno de Jesus à Terra, e por isso seria escatológico. Outra teoria reconhecida no meio teológico é a de que João estaria fazendo um contraste com o dia do imperador, observado pelos romanos uma vez de cada mês. Há também os teólogos que defendem a literalidade desse dia, mas o enxergam como sendo o domingo. Este é o caso de Lade, que diz ser provável que temos aqui a maneira de os cristãos começarem a distinguir o dia do Senhor como o dia separado para o culto e devoção. Segundo ele, essas são as primeiras evidências de que esse dia era especialmente consagrado ao Senhor, porque era o dia da ressurreição. Mas será que realmente temos uma menção ao domingo? É evidente que não. As provas bíblicas são vastas nesse sentido. Concordamos com os estudiosos bíblicos que entendem o dia do Senhor como um dia literal da semana e não escatológico. Mas discordamos quando afirmam que esse dia é o primeiro da semana, o domingo. Em toda a palavra de Deus, o dia do Senhor é o sábado. Em Gênesis 2,
A perfeita obra executada em 6 dias pelo Deus triuno termina com um deleitoso olhar para a sua obra em um sábado. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Gênesis 2, versículo 3, parte A. Sobre este texto, Wiersbe aponta alguns aspectos que diferenciam o 7º dia dos demais. Segundo ele, nenhum outro dia da semana recebeu o tratamento dado por Deus como o sábado. Este dia é uma bênção para o homem, pois Deus o abençoou. Além disso, ainda segundo Wiersbe, Deus santificou esse dia, o que significa que o separou para objetivos especiais. Ferguson, por sua vez, diz que o sábado é uma ordenança da criação, ou seja, tem por base o ato de Deus de abençoar, santificar e Ele mesmo descansar no 7º dia da criação. Gênesis 2:3. Não podemos ler Apocalipse de maneira desassociada de toda a Escritura. O sábado é o dia do Senhor, conforme está na lei moral de Deus, resumida nos 10 mandamentos. É dito sobre este dia: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Êxodo capítulo 20, versículo 8. Ainda sobre o 7º dia, Ferguson diz que, pelo fato de ser incluído no Decálogo, Êxodo 20, versículos 8 a 22 e Deuteronômio 5, versículos 12 a 15, é parte permanente da lei moral de Deus. Isso significa, portanto, que esse dia continua válido para todos os cristãos. Por ser divina, a lei moral, os 10 mandamentos, é válido para todos os povos de todos os tempos. É então inconcebível afirmar que o sábado era uma observação obrigatória só para os judeus. Em Isaías encontramos um texto sobre isso que diz: quanto a essas pessoas de outros povos que se unirem ao Senhor e o servirem, guardando o sábado, deixando de profaná-lo e para se apegarem à minha aliança. Isaías 56, versículo 6. Veja que esse texto descreve que estrangeiros eram aceitos no povo de Deus e demonstravam, por meio da guarda do sábado, seu comprometimento com a aliança divina. Além do mais, em Isaías 56, versículo 4, aparece a expressão meus sábados, numa referência ao 7º dia da semana, ou seja, o dia do Senhor é o sábado, pois pertence a Ele. Existem outros textos no Antigo Testamento que mostram a unanimidade sobre o fato de o sábado ser o dia do Senhor, mas estes que citamos já nos dizem muito. Vamos agora para as evidências sobre o sábado no Novo Testamento. A afirmação de Mateus é um forte indicativo de que o sábado é o dia do Senhor, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Mateus 12, 8. Este texto trata primariamente sobre o senhorio de Jesus em relação ao sábado. Por ser soberano, ele pode dar novo significado a esse dia. De maneira alguma podemos associar Mateus 12, 8 com uma mudança nos mandamentos. Aqui, Jesus está resgatando o verdadeiro significado do 7º dia. Hendrickson explica a postura de Cristo em relação ao sábado, mostrando que Jesus, como Senhor do sábado, não só o honrava assistindo regularmente aos cultos na sinagoga nesse dia, mas também o honrava realizando atos de misericórdia e curando nesse dia. Lucas 12, versículos 9 a 14. Para Jesus, o sábado era válido. Ele o guardou para dar exemplo aos seus seguidores, não para aboli-lo. Lucas confirma essa prática de Jesus. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga segundo seu costume. Lucas 4, versículo 16. Ainda nos evangelhos, em Lucas 23, versículo 56, há um belo exemplo da observância do sábado pelos cristãos após a morte de Cristo. E, no sábado, descansaram segundo o mandamento. Versículo 56, parte B. O texto trata das mulheres que iriam visitar o túmulo onde o corpo de Jesus fora colocado, mas só fariam essa visita para levar bálsamo e aromas, versículo 56a, após descansarem no sábado. Esse texto afirma que o sábado foi praticado pelas mulheres, mesmo depois da morte do Senhor, o que desfaz o argumento de que, após a morte de Jesus, o 7º dia perdeu a validade. Com certeza, elas haviam entendido que o sábado, presente nos mandamentos, não havia passado. Quando se trata da igreja primitiva, vemos pela Bíblia com facilidade a guarda do sábado como o dia do Senhor. Ele foi observado pelos apóstolos. Atos 13,
14 ao 15, versículos 42 e 44, Atos 17, versículos 1 e 2, Atos 18, versículos 1 ao 4, mesmo onde não havia sinagoga, como aconteceu em Filipos, Atos 16, versículos 12 ao 15. Pelo fato de a igreja primitiva desenvolver suas atividades no sábado, é mais provável que este era o dia escolhido para adorar a Deus, à semelhança do que fazia o seu Cristo, que tinha o costume de guardar o 7º dia na sinagoga ou em qualquer outro lugar, e do que fazia Paulo, que em uma cidade sem sinagoga continuava observando esse dia. Atos 16, versículos 13 a 15. Os próprios teólogos sentem extrema dificuldade em provar biblicamente a mudança do sábado para o domingo. Carson, por exemplo, afirma que é preciso reconhecer que os documentos do Novo Testamento não fornecem qualquer evidência direta em relação a isso. As explicações que defendem a guarda do domingo são de origem interpretativa e histórica, e não apresentam provas bíblicas claras e cabais. Sendo assim, pelo que dizem o Antigo e o Novo Testamento, a única possibilidade para interpretar corretamente o dia do Senhor, mencionada pelo apóstolo João em Apocalipse, é entendê-lo como uma referência ao sábado. A visão de Cristo, Apocalipse 1, versículos 11 ao 16. Em Apocalipse 1, versículos 13 a 16, João vê aquele que o mandou escrever às 7 igrejas da Ásia, versículos 11 e 12. O velho pastor volta-se para trás ao ouvir grande voz e depara-se com um ser semelhante ao Filho do Homem, versículo 13. Com certeza, essa é uma visão da pessoa de Jesus, pois é ele quem revela todas as coisas sobre o fim dos tempos a João. Vejamos, então, as características de Cristo nessa visão. Primeiro, Cristo como homem. João diz que viu no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, versículo 13, parte A. Nessa expressão está em foco a pessoa de Cristo, segundo o simbolismo do Antigo Testamento, o que se vê, por exemplo, em Daniel 7,13, em que aparece a expressão filho do homem, um símbolo messiânico. Esta descrição de João acerca de Jesus nos remete ao testemunho bíblico de que ele é Deus e que se fez carne e se tornou homem como um de nós. João, capítulo 1, versículo 1 a 18, Filipenses 2, do 5 ao 8, Colossenses 1, versículo 15, Colossenses 2, versículo 9, 1 João 5, versículo 20. Segundo, Cristo como juiz. De acordo com o apóstolo, Jesus está vestido de vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Versículo 13, parte B. Sobre essa parte do versículo 13, MacDonald apresenta a seguinte explicação. Suas vestes externas eram talares, isto é, longas como a beca de um juiz. A cinta de ouro ao redor do peito simboliza a justiça e a fidelidade do seu julgamento. Isaías 11, versículo 5. Terceiro, Cristo glorificado. João descreve alguns aspectos físicos de Jesus Cristo glorificado. O texto diz: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Segundo Stott, essa descrição de João faz um paralelo com a descrição do ancião de dias, ou seja, o próprio Deus feita por Daniel, Daniel 7, versículo 9. Agora, transferida para Cristo, ela mostra que a figura humana era também divina. O texto continua descrevendo Jesus dizendo que possui os olhos como chama de fogo. Essa imagem também provém do texto profético de Daniel 10, versículo 6. Essa descrição acerca de Cristo aponta para o seu conhecimento perfeito, discernimento infalível e escrutínio inescapável. O texto ainda trata de mais aspectos físicos vistos por João em Jesus, que não devem ser interpretados literalmente, mas metaforicamente, como referências aos seus atributos. De acordo com o apóstolo, seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Com essa descrição, é provável que João esteja se referindo à função judicial de Cristo. Isso faz sentido, pois em Apocalipse 2,18, em que essa descrição de Jesus aparece novamente, o contexto é de juiz sobre os ímpios e apóstatas, seguidores da seita de Jezabel. Apocalipse 2, versículos 20 a 23.
João continua narrando a visão que teve do Cristo glorificado e agora conta que a sua voz era como voz de muitas águas, versículo 15, e que tinha na mão direita 7 estrelas e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, versículo 16. As 7 estrelas, como veremos adiante, referem-se aos presbíteros das 7 igrejas locais da Ásia, e a espada que Cristo trazia em sua boca é, obviamente, a palavra de Deus. Hebreus 4, versículo 12. João fica impactado diante da visão gloriosa do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, cujo rosto era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Versículo 16. O apóstolo cai como morto, fica sem forças diante da glória de Deus e de Cristo glorificado. E João disse: "E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno." Apocalipse 1, versículos 17b ao 18. Jesus Cristo, por ter ressuscitado, vencido a morte e o sepulcro, tem todo o poder sobre ambos. E é esse o significado da expressão morte e inferno. A palavra morte aqui é a tradução para a palavra grega thanatos, que significa morte em seu sentido literal ou figurado. Neste contexto, porém, está em questão a cessação de vida. Já a palavra inferno é a tradução da palavra grega Hades, que significa sepulcro ou sepultura. O que o Senhor quer dizer quando declara que tem as chaves da morte e do inferno? Chave significa autoridade. Mateus 16, versículo 19. Portanto, Cristo está dizendo que tem autoridade sobre a morte, cessação de vida ou morte biológica, e poder para ressuscitar os mortos, que estão no inferno, ou seja, na sepultura. Um dia, o Cristo que morreu e foi colocado no Hades, o sepulcro, mas depois de 3 dias ressuscitou, Atos 2, versículos 27 ao 31, trará de volta a vida em sua segunda vinda à terra aqueles que creram e viveram sua mensagem, como diz a Escritura. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. 1 Tessalonicenses 4, versículo 14. As 7 igrejas da Ásia. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao capítulo 3, versículo 22. João, o servo de Deus, que recebeu a revelação para os tempos finais, ao se apresentar em sua saudação no início do livro de Apocalipse, especifica seus destinatários, as 7 igrejas que estão na Ásia, capítulo 1, versículo 4. Depois, quando começa a descrever as visões em Pátimos no sábado, dia do Senhor, o apóstolo ouviu uma voz poderosa que lhe ordenava: "O que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia." Capítulo 1, versículo 11. A visão em que João viu Jesus, tendo na sua mão direita as 7 estrelas e andando por entre os 7 candelabros de ouro, é explicada pelo próprio Senhor. "Eis o mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 candeeiros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas." Versículo 20. Percebe-se aqui, novamente, a utilização do número 7, que é simbólico em todo o livro de Apocalipse. Sendo assim, as 7 igrejas descritas neste texto eram 7 congregações históricas reais na província romana da Ásia. Nesta região havia pelo menos 10 igrejas, mas Cristo, em sua soberania, escolheu 7 delas para lhes escrever. É importante dizer que há estudiosos que as interpretam de maneira metafórica, como símbolos das 7 eras da Igreja de Cristo na história humana, e não como 7 igrejas locais e históricas. No entanto, neste texto bíblico,
não há nenhuma identificação de que estas 7 igrejas representem 7 períodos sucessivos da história da igreja. O número 7, somado ao fato de que as igrejas estão localizadas em lugares reais e reconhecidos no Novo Testamento, dá-nos a conclusão de que essas igrejas específicas foram escolhidas por Cristo para representar a igreja de modo geral. Assim, a despeito de as cartas serem endereçadas especificamente a elas, o seu conteúdo era e é abrangente, e sendo assim, aplicável para a Igreja de Jesus de todos os tempos e lugares da história. Na visão em que João teve, Cristo andava entre os candeeiros de ouro, mostrando sua total interação e presença no meio da igreja. E como cada carta mostrará, o Senhor está de olho nas igrejas, sempre vigilante. Por isso, fala com cada igreja através do anjo delas. A palavra anjo que aparece aqui é a tradução para a palavra grega angelos, cujo significado é mensageiro. Embora este termo não seja comumente usado no Novo Testamento para se referir a líderes, aqui, no livro de Apocalipse, devido ao seu significado de mensageiro, é usado para se referir aos líderes das comunidades cristãs na região da Ásia. Sobre isso, um comentarista bíblico defende que João escreveu cada carta ao ministro ou, antes, aos presbíteros daquela igreja, chamados anjos, porque são mensageiros de Deus à humanidade. Outro estudioso esclarece que, neste texto, anjos deve ser tomado no sentido de pastores ministros. E por fim, de acordo com Kistemaker, a interpretação de que os mensageiros às congregações são seus pastores faz sentido se considerarmos os pastores como enviados e comissionados por Cristo. Devemos lembrar também como eram chamados os sacerdotes no Antigo Testamento, porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Malaquias 2, versículo 7. Embora o pastor da igreja, em suas funções no Novo Testamento, não seja o equivalente do sacerdote, este texto mostra o sacerdote como o anjo do Senhor, ou seja, o seu mensageiro representante. Logo, a melhor interpretação para anjo da igreja no Apocalipse é a de que faz referência ao presbítero da igreja local. O pastor é aquele que vela pela vida das ovelhas, daí a exortação do escritor de Hebreus. Obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Hebreus 13, versículo 17. Em cada carta, vemos a frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, versículos 7, 11, 17 e 29 e capítulo 3, versículos 6, 13 e 22. A primeira parte desta expressão refere-se à capacidade de ouvir, uma disposição a dar ouvidos. A segunda parte é uma ordem para ouvir, atenta e obedientemente às palavras do Espírito Santo. O que está sendo dito, portanto, é que não basta escutar as palavras de Cristo, é preciso praticá-las. Não podemos apenas ouvir o que Jesus tem a nos dizer, precisamos colocar seu ensino em prática. Como sabemos, Jesus fala através do Espírito, como se faz evidente em outras passagens da Escritura. João capítulo 14, versículo 26, capítulo 15, versículo 26, capítulo 16, versículo 13, Atos capítulo 2, versículo 33. Cabe a nós, sua igreja, ouvir o que ele tem a dizer e, tendo ouvido, colocar em prática seus ensinos e suas ordens. A seguir, vamos estudar a mensagem de Jesus às suas igrejas da Ásia. Éfeso, firme mais fria. Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 a 7. Sobre a cidade. Éfeso, a cidade em que viviam esses cristãos, estava situada a 96 quilômetros a nordeste da ilha de Patmos, onde o apóstolo escrevia, na atual Turquia. Essa era a principal cidade da Ásia, e nela estava situada a igreja mais importante de toda a província. No primeiro século, ela era o porto mais importante de toda a Ásia. Em Éfeso estava localizado o templo dedicado à deusa mãe, Ártemis para os gregos e Diana para os romanos, uma das maravilhas do mundo antigo. Nesse mesmo templo era prestada devoção à deusa Roma e ao imperador. A apresentação de Cristo.
A primeira das 7 cartas é endereçada à igreja situada nessa importante cidade. Ela se inicia com a apresentação de Jesus como aquele que está com as 7 estrelas na mão direita, os 7 pastores das igrejas, o que significa que ele tem o poder e o controle sobre os líderes da igreja, e também como aquele que anda no meio dos 7 candeeiros, que são as 7 igrejas. Isso mostra que o Senhor é aquele que está sempre presente na vida da sua amada igreja. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Elogio à igreja. A comunidade cristã de Éfeso era uma igreja operosa, trabalhadora e perseverante. Lutava contra a maldade e testava os que se intitulavam apóstolos, mas que, na verdade, eram homens mentirosos. Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Era uma igreja perseverante em meio a tribulações e angústias. Éfeso vivia da idolatria e infligia forte oposição e perseguição aos cristãos. Mesmo em meio a essa situação, a igreja não havia negado Jesus e estava, até aquele momento, sofrendo as consequências pelo nome do Senhor. Sem dúvida, era uma igreja de fibra, que não desanimava facilmente. Jesus a elogia por tamanha fidelidade. Apocalipse 2, versículo 3. Repreensão à igreja. Entretanto, apesar de muitas obras e atividades da pureza doutrinária, a igreja de Éfeso havia abandonado o primeiro amor. Capítulo 2, versículo 4. Esse primeiro amor é a experiência cristã marcada por um intenso desejo de comunhão com Cristo. Segundo Jesus, essa igreja perdeu esse intenso desejo e devoção. A ideia de abandonar aqui é a de repúdio ou divórcio. Em outras palavras, os crentes de Éfeso perderam o fervor do início, deixaram de manter o relacionamento com Cristo, como no início da sua caminhada cristã. Sim, a igreja fazia tudo para Deus, mas não tinha real interesse, não colocava o coração naquilo que fazia por Deus. Para entender mais profundamente como era o primeiro amor da igreja de Éfeso, basta relembrar o início de sua história, que está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19. Ela é inaugurada com seus primeiros membros sendo batizados no Espírito Santo, Atos 19, versículos do 1 ao 7. E cresce bem rapidamente, tornando-se logo uma das igrejas mais importantes da época. A igreja de Éfeso tornou-se a base evangelística de Paulo, pois, a partir dela, o apóstolo pôde comunicar o evangelho em toda a região da Ásia Menor. Atos 19, versículo 10. Essa comunidade cristã, portanto, tinha 2 marcas claras: era fervorosa e missionária. Contudo, agora havia perdido seu brilho, o seu entusiasmo e a sua devoção por Cristo. Os crentes daquela igreja não deixaram de ser fiéis a Deus. Eram muito bons de doutrina, mas faltava-lhes o entusiasmo de outrora. Não eram mais fervorosos nem missionários como antes, e agora se encontravam frios e desinteressados, tanto para com Deus quanto para com o próximo. O que os fez decair do estado de entusiasmo e encantamento por Jesus Cristo? Para Ladd, a luta dessa igreja contra os falsos mestres e seu ódio por ensinos heréticos parecem ter gerado endurecimento ao coração dos seus membros. Eram tão zelosos com a doutrina que acabaram por se tornar meros religiosos. Para retornar ao ardor dos primeiros dias, a igreja precisava olhar para o seu passado e lembrar-se de onde havia sido tirada, arrepender-se por ter esquecido tão grande misericórdia divina e voltar a praticar as obras como no princípio de sua fé. Capítulo 2, versículos 4 ao 5. Se essa atitude de considerar o seu passado não fosse atendida, a igreja fecharia. E o próprio Jesus faria isso. Capítulo 2, versículo 6. Veja que consequência terrível. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Capítulo 2, versículo 5. Depois de mostrar os erros e sugerir mudanças, Cristo volta a elogiar essa igreja. O fato de ela odiar as obras dos nicolaítas era algo a seu favor, já que o próprio Senhor odiava tais obras. Capítulo 2, versículo 6. Esses nicolaítas eram desconhecidos fora do contexto do livro de Apocalipse. Ao que tudo indica, trata-se de uma seita dos primeiros tempos da igreja cristã. Há várias opiniões sobre quem seriam eles. Uns dizem que eram seguidores de um líder religioso chamado Nicolau. Outros afirmam que o nome significa exercer liderança sobre os leigos, e veem aqui uma referência ao surgimento do sistema clerical.
Seja qual for o significado, o ódio da Igreja e do Cristo glorificado pela doutrina herética era expressa a luta contra a influência da doutrina errada. Isso mostra como essa seita era perniciosa para a Igreja de Éfeso. Promessa à Igreja. Em seguida, Jesus faz uma promessa de que todo aquele que crê no Evangelho irá comer da árvore da vida. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, não comeram dessa árvore devido ao pecado, mas a Igreja, com a graça de Cristo, recebe essa promessa da voz do Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é uma promessa maravilhosa de vida eterna, feita à Igreja comprada pelo sangue de Cristo. Versículo 7. Esmirna, pobre, mas rica. Apocalipse capítulo 2, versículos 8 ao 11. Sobre a cidade. O cenário em que a igreja estava inserida era a cidade de Esmirna, hoje Izmir, na Turquia, localizada a 60 quilômetros de Éfeso, com uma população de aproximadamente 200 mil pessoas na época apostólica. Essa cidade era a mais esplêndida das cidades e o orgulho da Ásia. Nela desenvolveu-se a adoração ao imperador. A apresentação de Cristo. Cristo aparece aqui como aquele que é o primeiro e o último, aquele que foi morto, mas reviveu. Capítulo 2, versículo 8. Essa é uma descrição também encontrada em Apocalipse 1, versículos 17 ao 18, em que Cristo mostra à igreja que é soberano, pois tem o controle da trajetória humana. Isso significa que ele é quem abre e fecha a história, o primeiro e o último, e além de soberano, é poderoso, pois passou pela morte, mas voltou a viver, e vive para todo sempre. Atos 3, versículo 15. Elogio à igreja. O versículo 9 faz uma conexão entre o sofrimento da igreja de Esmirna com o sofrimento vencido pelo Messias glorificado. Jesus conhece tudo, sabe, melhor que ninguém, o que é passar por uma tribulação, pois aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Hebreus 5, versículo 8. Por isso, conhecia a tribulação da igreja de Esmirna. Mas não só isso, Jesus também conhecia sua pobreza, apesar de que, aos olhos do Senhor, esta igreja era muitíssimo rica. Ele também conhecia os blasfemos judeus, que se diziam judeus, mas eram na verdade sinagoga de Satanás. Versículo 9. No versículo 10, Jesus avisa a igreja de Esmirna acerca de alguns sofrimentos que haveria de passar. O diabo colocaria alguns cristãos daquela comunidade para serem provados. E, assim, escreve João, eles passariam uma tribulação de 10 dias. Diz Lade que estes 10 dias não têm nenhum significado simbólico especial, além de indicar um período relativamente curto de perseguição. João, neste caso, não prevê uma perseguição mundial, mas local e de curta duração. E o que Jesus espera dessa igreja que haveria de sofrer por seu nome? Fidelidade até a morte, diz o texto bíblico. Promessa à igreja. A igreja de Esmirna não recebeu nenhuma repreensão do Senhor. Ao contrário, recebeu duas promessas. A primeira está no final do versículo 10. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O ensino é claro. Fidelidade a Cristo, diante dos sofrimentos desta vida, por amor ao Evangelho, resulta em glória já prometida no futuro. Quanto à segunda promessa, se permanecessem fiéis e vencessem, não sofreriam o dano da segunda morte. Versículo 11. O que isso significa? Apocalipse 20, versículo 14, explica: Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Essa segunda morte, portanto, é destinada somente aos que não se renderem a Cristo e não o servirem como Senhor de suas vidas. É o destino final dos ímpios, seu fim, pois serão extintos para todo sempre. Contudo, os que são fiéis a Cristo não serão aniquilados com os perversos, mas receberão a esplêndida e gloriosa vida eterna ao lado do Cordeiro. Apocalipse 21, versículos 3 ao 4 e capítulo 22, versículos 1 a 5. Aqui está a promessa de Cristo a todos que permanecem fiéis, mesmo diante dos sofrimentos e das angústias da vida. Pérgamo, martirizada, mas tolerante. Apocalipse capítulo 2, versículos 12 ao 17. Sobre a cidade.
Pérgamo, a cidade onde estava instalada esta igreja, hoje Bergama, na Turquia, era conhecida por seus muitos templos aos deuses pagãos e aos imperadores romanos. Era uma cidade extremamente religiosa, ao ponto de ser considerada, de acordo com Osborne, o principal núcleo religioso da Ásia, pois lá havia santuários, altares e templos dedicados a Atena, Dionísio e Asclépio. Há informação de que um imenso altar para Zeus, o principal dos deuses mitológicos gregos, situava-se na Acrópole, a parte mais elevada da cidade, a 300 metros acima da planície. A Igreja de Cristo, em Pérgamo, estava inserida nesse difícil ambiente religioso, marcado pelo paganismo e pelo misticismo, e por esta razão era hostilizada por sua fé. Apresentação de Cristo. Jesus é descrito a esta comunidade cristã como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, versículo 12. Uma referência encontrada também na visão de João, no início do livro, Apocalipse capítulo 1, versículo 16. Essa espada é a palavra de julgamento pronunciada sobre uma igreja que começou a relaxar em sua atitude. Elogio à igreja. Essa igreja estava em uma localidade terminantemente difícil, onde ficava o trono de Satanás, cujo significado mais forte é o de centro do culto ao imperador, que estava se transformando no maior perigo para a igreja cristã. Apesar de conviver com essa realidade religiosa, a igreja havia conservado o nome do Senhor e não havia negado a fé. A igreja vivia dias de perseguição. Um exemplo disso foi a morte de um cristão chamado Antipas, a quem Jesus chama de fiel testemunha, no versículo 13. Repreensão à igreja. Entretanto, apesar da perseverança em meio à perseguição, a igreja de Pérgamo estava tolerando 2 doutrinas heréticas e perniciosas. Apocalipse capítulo 2, versículo 14. A primeira era a doutrina de Balaão, que consistia em fazer os cristãos comerem coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Jesus Cristo, nesta mensagem de repreensão, utiliza um personagem do Antigo Testamento para ensinar como essa doutrina de milênios estava infectando aquela igreja. Números capítulo 22 e 23. Praticando as propostas dessa doutrina, os crentes de Pérgamo estavam desobedecendo às ordens dadas pelo Espírito Santo e pelos apóstolos no Concílio de Jerusalém de se absterem de comida contaminada pelos ídolos e da imoralidade sexual. Atos 15, versículo 20. A segunda doutrina tolerada pela igreja de Pérgamo era a doutrina dos Nicolaitas, versículo 15. Segundo Lade, essa expressão dá a entender que os Nicolaitas não são outra seita, mas um termo mais específico para a doutrina de Balaão. Osborne consente com essa interpretação, afirmando que a doutrina de Balaão e dos Nicolaitas são, na verdade, um único e igual conjunto de doutrinas. Essas 2 doutrinas são sinônimas aqui e, como vimos, envolvem um desvio do verdadeiro sentido do Evangelho. Muitos da igreja de Pérgamo achavam que não tinha nada a ver participar das práticas pagãs, mesmo sendo crentes. Alguns crentes de Pérgamo achavam que podiam participar das festas celebradas nos templos pagãos em honra aos deuses pagãos ou imperadores romanos, sem que isso significasse que aceitavam tais deuses. Além do sincretismo religioso, havia também a prostituição sagrada, pois, para as religiões pagãs, o sexo entre as pessoas no culto aos ídolos era uma expressão de adoração. Infelizmente, essas doutrinas permanecem em muitas igrejas e em muitos cristãos individualmente. Como aconteceu em Pérgamo, todas essas práticas erradas tornaram-se normais em nossos dias. Eles poderiam até dizer: casar para quê? Se podemos viver juntos? Esperar para quê, se nos amamos? O que tem eu ir a uma festa regada a álcool se eu não bebo? Devido a esse quadro pecaminoso, era mais que necessário à igreja praticar a palavra de Deus. Diante disso, o conselho de Jesus àqueles cristãos era que se arrependessem. Se isso não acontecesse, o Senhor iria lutar contra os hereges com a espada da sua boca. Versículo 16. De fato, somente uma mudança de rota na mente e no comportamento faria essas pessoas voltarem à vontade de Deus. Do contrário, seriam combatidas pela palavra de julgamento de Cristo.
Promessa à igreja. À igreja de Pérgamo são feitas duas promessas. A primeira diz que, ao vencedor, seria-lhe dado de comer do maná escondido. Esta referência acontece porque o maná foi o alimento do povo de Deus no deserto e depois foi guardado na Arca da Aliança. Êxodo capítulo 16, versículos 32 ao 34 e Hebreus 9, versículo 4. Os crentes de Pérgamo deviam abster-se da comida sacrificada aos ídolos da cidade, para que pudessem comer do maná dos céus, reservado aos que são fiéis. A outra promessa diz respeito à pedrinha branca. As pedras eram muito usadas nos tempos de João. Em julgamento, a pedra branca era símbolo de absolvição por um júri, já uma pedra preta era símbolo de condenação. As pedras também eram os ingressos em festivais públicos. Esta pode ser a melhor forma de entender o significado da pedrinha branca, um símbolo de entrada na festa de casamento do Cordeiro. Apocalipse 19, versículo 9. Tiatira, ativa, mas transigente. Apocalipse capítulo 2, versículos 18 ao 29. Sobre a cidade. Segundo os estudiosos, Tiatira, hoje Axar, era a menos importante das 7 cidades que são mencionadas e estava localizada entre Pérgamo e Sardes. Era uma cidade mais comercial do que política. Sobre ela, disse que tinha inúmeras associações de profissionais, corporações, próximas das cooperativas de hoje. Lídia, que comercializava tecidos em Filipos, era de Tiatira. Atos capítulo 16, versículo 14. Essas corporações promoviam almoços que provavelmente eram dedicados a algum deus pagão, e é deste lado que os cristãos tiveram problemas em Tiatira. A apresentação de Cristo. Aqui, Cristo se apresenta à igreja como Filho de Deus, descrevendo sua divindade. Além disso, ele é descrito possuindo olhos como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Versículo 18. Novamente, essa descrição faz eco à apresentação de Jesus feita no primeiro capítulo de Apocalipse, capítulo 1, versículos 14 a 15. Por isso, o sentido aqui é o mesmo já tratado, ou seja, os olhos se referem à sua visão penetrante e os pés à ameaça de julgamento. Era assim que a igreja de Tiatira deveria enxergar Jesus. Elogio à igreja. Jesus observa cada igreja local e aqui elogia o serviço prestado por Tiatira. Ela tinha muitas obras, amor, serviço, fé e paciência. Além disso, nosso Senhor especificou que as obras realizadas por essa igreja naquele momento eram mais do que as primeiras, versículo 19. Há aqui, então, um claro contraste com a igreja de Éfeso, cujas derradeiras obras não se igualavam em devoção às primeiras, capítulo 2, versículos 4 a 5. Repreensão à igreja. Mas ainda que a igreja operasse muitas obras, que suas atividades fossem feitas com entusiasmo ou que sua vida cotidiana fosse ativa e dinâmica, Jesus aponta algumas coisas que deveriam mudar. A igreja em Tiatira era ativa, mas transigente. Existia uma mulher que recebe aqui o nome de Jezabel, evocando a memória da esposa de Acabe, que conduziu Israel à idolatria, que se declarava profetisa e estava sendo tolerada por aquela comunidade cristã. Jesus Cristo diz que essa profetisa induzia os crentes à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Versículo 20. Os pecados dessa mulher eram tão abomináveis que ela foi identificada com a figura cruel e perversa de Jezabel, descrita no livro de 1 Reis e 2 Reis. Jezabel era uma feiticeira, filha de um rei pagão, que introduziu o culto a Baal e levou seus profetas para o reino do norte de Israel. E mais, ela se casou com o rei Acabe. 1 Reis, capítulo 16, versículo 31. Exterminou os profetas do Senhor. 1 Reis 18, versículo 4. Tentou matar Elias. 1 Reis, capítulo 19, versículo 2. Ordenou o assassinato de Nabote para apossar-se de sua vinha. 1 Reis 21, 19. Por essa razão, ficou reconhecida na história dos judeus como aquela que instigou Acabe a se vender para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. 1 Reis 21, versículo 25. Essa mulher que perturba Tiatira, a quem é dado o codinome de Jezabel, não era muito diferente da Jezabel do Antigo Testamento. Os crentes de Tiatira não concordavam com Jezabel, mas a toleravam em seu meio.
No versículo 21, o Senhor diz que havia dado tempo para que a tal mulher se arrependesse dessa prostituição, porém ela não se arrependeu. Isso nos traz o seguinte alerta: a melhor saída é arrepender-nos de nossos pecados o quanto antes ou enquanto é tempo. Do contrário, a destruição é certa. Uma vez que essa mulher recusou o arrependimento, Cristo lhe deu uma sentença. Ele a colocaria em uma cama, numa referência a uma provável enfermidade. Também sobre todos os que a seguissem, praticando a prostituição sem mudar de atitude, viria uma grande tribulação. Versículo 22. No versículo 23, o texto expressa a sentença de que Jesus feriria de morte os filhos de Jezabel. É bem provável que estes não fossem filhos de sangue, mas filhos espirituais, crentes absolutamente comprometidos com ela e com seu pernicioso ensino. João parece fazer então uma distinção entre os que estão lutando, os que caem no problema e os que já se entregaram. Por isso, esses filhos seriam mortos. O Senhor faria isso porque conhece o ser humano por dentro e dá a recompensa a cada um segundo as suas obras. Promessa à Igreja. A carta encerra-se com algumas palavras de Cristo aos que eram fiéis e não se contaminaram com tais doutrinas, em Tiatira. A única exigência de Jesus era que os cristãos não se envolvessem e nem conhecessem essa doutrina demoníaca chamada profundezas de Satanás. Os crentes de Tiatira foram convocados pelo Senhor a conservar todos os valores evangélicos até que o Senhor voltasse. Versículo 25. Certamente, o que vencesse, isto é, aquele que praticasse as obras de Cristo, desfrutaria no futuro das promessas de Deus. Duas dessas promessas são apresentadas no texto. Em primeiro lugar, os vencedores receberão autoridade sobre as nações. Esta promessa é surpreendente. De alguma forma, o povo de Deus participará da vitória final de Cristo sobre os seus inimigos. Apocalipse 2, versículo 25 ao 26. É uma citação do Salmo 2, versículos 8 a 9. Passagem messiânica que celebra a vitória do unigênito sobre os reis da terra, seus inimigos, concluindo com a ideia de que estes seriam destruídos. Salmos 2, versículo 12. As nações que se opõem a Cristo e aos santos serão destruídas, quebradas como são quebrados os vasos do oleiro. Apocalipse 2, versículo 27. A promessa aqui é que os santos participarão desta devastação absoluta daqueles que são hostis a Cristo, apesar de o texto não dizer que papel estes exercerão nesta batalha. Em segundo lugar, os vencedores receberão a estrela da manhã. Apocalipse 2, versículo 28. Esta estrela da manhã é uma provável referência ao próprio Cristo. Apocalipse 22, versículo 16. Pois, como a estrela da manhã reina nos céus, assim os crentes reinarão com Cristo, compartilharão do seu domínio e esplendor reais. A estrela é sempre símbolo de realeza, estando ligada ao cetro. Números capítulo 24, versículo 17 e Mateus capítulo 2, versículo 2. Sardes, famosa, mas morta. Apocalipse capítulo 3, versículos de 1 a 6. Sobre a cidade. Algumas informações sobre a cidade de Sardes são fundamentais para entendermos corretamente o conteúdo dessas cartas. Lá reinava o homem mais rico da época, Creso. A cidade foi destruída por um terremoto em 17 d.C., mas foi reconstruída posteriormente. Lade diz que o culto mais importante em Sardes era a Cibele, a deusa mais famosa das religiões de mistério da Ásia. Sardes também promovia com zelo o culto ao imperador. Hoje, Sardes se localiza na parte ocidental da atual Turquia. A apresentação de Cristo. Jesus é apresentado como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Capítulo 3, versículo 1. Novamente, temos a expressão 7 Espíritos, já tratada no estudo sobre o primeiro capítulo de Apocalipse. Como vimos, faz referência à plenitude do Espírito Santo e à sua natureza divina. Este Espírito é descrito em íntima relação com Jesus, o Filho, o que faz todo sentido, pois a profecia de Isaías afirmava o mesmo: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías capítulo 11, versículo 2. A mensagem a ser transmitida aqui é que, através do Espírito,
Cristo pode dar nova vida à igreja. O Senhor tem também os pastores das igrejas locais como propriedade sua, chamados aqui de as 7 estrelas. Repreensão à igreja. Jesus não estava nada feliz com a igreja de Sardes. Ela parecia uma igreja conhecidamente viva, mas o Senhor a conhecia profundamente, a ponto de dizer que, na verdade, estava morta. A advertência de Jesus era que a igreja conservasse o que de bom restava, porque as obras dessa comunidade estavam imperfeitas diante do Pai. Versículo 2. Segundo Azevedo, aquela igreja era, na verdade, contra todas as aparências, um cemitério espiritual. O cemitério é um lugar bonito, especialmente as alas das famílias ricas, mas ali não há vida. Para clarear ainda mais o estado espiritual dessa igreja, MacDonald diz que Sardes era uma igreja que professava sua fé e era conhecida como uma congregação de cristãos. Em geral, porém, apenas seguia uma rotina formal e enfadonha. Não transbordava de vida espiritual. Há muitas igrejas locais e, consequentemente, inúmeros crentes assim, que participam de eventos evangélicos, fazem boletins, cantam no grupo de louvor, participam de atividades beneficentes e se envolvem em departamentos da igreja, mas em muitos casos estão mortos. Diante desse terrível quadro, havia algumas posturas que a igreja de Sardes devia tomar o quanto antes. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas, se você não estiver atento, verei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Capítulo 3, versículo 3. Era necessário lembrar-se daquilo que havia recebido, a mensagem do Evangelho. Viver essa mensagem, guardar, praticar e arrepender-se. Precisava de vigilância para estar preparada para a volta do Senhor. Versículo 3. Essa vinda como um ladrão possivelmente refere-se aqui a um juízo específico e antecipado contra esta igreja, se ela não mudasse. Porém, serve de alerta para todas as igrejas de Cristo e de todas as épocas que devem aguardar com dedicação a segunda vinda do Senhor. Elogio à igreja. O Senhor diz que, nesta igreja, algumas pessoas não haviam contaminado sua fé, continuavam na prática da justiça, não haviam se desviado dos propósitos de Deus, de uma vida santificada a Ele. Para elas, é feita uma promessa: andar de branco num futuro com o Senhor. Versículo 4. Promessa à igreja. O vencedor será igualmente vestido de branco. Versículo 5. Parece haver uma ligação entre esta promessa e a promessa de andar de branco com Cristo, feita no versículo 4. A diferença é que, no versículo anterior, parece que a ação de não se contaminar é do cristão. Já aqui, no versículo 5, a ênfase está em Deus vesti-los de vestes brancas. Além disso, aqueles cristãos teriam preservado o seu nome no livro da vida, e Jesus confessaria diante do Pai e dos anjos o nome de cada pessoa que, pelo auxílio da graça, não contaminasse sua vida com o pecado. Versículos 5 ao 6. Essa promessa gloriosa é estendida a nós e continua válida a todos os cristãos de todos os lugares e tempos. Filadélfia, pequena, mas perseverante. Apocalipse capítulo 3, versículos 7 ao 13. Sobre a cidade. Segundo especialistas bíblicos, a cidade de Filadélfia foi construída em uma área vulcânica perigosa. Ela foi destruída completamente em um terremoto em 17 d.C. Filadélfia estava distante apenas 50 quilômetros de Sardes e, devido à sua localização geográfica favorecida por uma importante rodovia postal romana, era ideal para o comércio. Sua reconstrução ocorreu quando o imperador Tibério isentou os seus cidadãos do pagamento de impostos durante 5 anos. É dito que a igreja de Filadélfia era a mais jovem das igrejas da Ásia. O culto pagão principal era a Dionísio, mas o maior problema eram os judeus, não tanto os pagãos. Hoje, essa igreja ficaria na cidade de Aleshir, na Turquia. Apresentação de Cristo. Jesus se apresenta como o Santo e, de fato, tem este atributo. Ele tem a absoluta santidade. A Bíblia nos diz que, mesmo tendo enfrentado todas as tentações que os seres humanos enfrentam, Jesus venceu o mundo sem pecar. Hebreus 4, versículo 15. Ele é chamado em Atos dos Apóstolos de Santo. Atos capítulo 3, versículo 14.
Além disso, Jesus se coloca como o verdadeiro. Aqui, esta palavra verdadeiro ou genuíno tem dois significados diferentes. No contexto grego, significa o que é real, que é confiável, mas no contexto hebraico, significa o que é fiel e confiável. O sentido de verdadeiro como confiável lembra-nos do pacto que Deus fez com Israel nos tempos do Antigo Testamento e que cumpriu fielmente na Igreja em Jesus Cristo. Outra expressão interessante é a que diz que Jesus tem a chave de Davi. O que isto significa? A chave de Davi é a chave da casa de Davi, o reino messiânico. E a frase abre e fecha e abre é uma explicação do exercício desse poder do Messias. Versículo 7. É provável que os judeus da cidade de Filadélfia tenham excomungado os cristãos da sinagoga, em razão de sua fé em Jesus. Mas Cristo tem a chave do reino, e ainda que estivessem excluídos do judaísmo, não estavam de forma alguma excluídos do reino de Deus. Somente Jesus pode abrir e fechar os portões do céu. Ele tem a chave de Davi. Elogio à igreja. Após sua apresentação à igreja de Filadélfia, Cristo faz suas considerações positivas a respeito dessa comunidade cristã. Mais uma vez, ele inicia seus elogios referindo-se ao conhecimento que tinha da igreja. Eu conheço as suas obras, afirma ele. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Versículo 8. Esta porta aberta pode significar o acesso ao reino de Deus. Em seguida, Jesus constata a pouca força da igreja, mas logo lembra que havia guardado a palavra e não havia negado o seu nome. Em seguida, o Senhor faz uma consideração sobre os opositores dos cristãos de Filadélfia, chamando-os de sinagoga de Satanás e falsos judeus. Jesus diz à igreja que faria com que esses judeus prostrassem-se aos pés dela e conhecessem que ele a amava. Versículo 9. Segundo Henry, isso não significa que Jesus faria com que esses judeus viessem a prestar honra religiosa e divina à própria igreja, mas que seriam convencidos de que estavam no erro e de que essa igreja estava certa e era amada de Cristo. Também desejariam ser introduzidos na comunhão com ela para adorar o mesmo Deus da mesma maneira. Há aqui, então, uma provável alusão ao arrependimento desses judeus ou, no mínimo, a um reconhecimento forçado do amor e do cuidado de Cristo por sua igreja. Jesus, no versículo 11, diz que sua vinda era breve e animou a igreja a perseverar em guardar o que tinha, para que ninguém tomasse sua coroa. Promessa à igreja. A promessa a essa igreja era que aquele que vencesse todas as ameaças e perseguição seria coluna no templo de Deus. Esta é uma metáfora cujo significado é a certeza da admissão da permanência no reino futuro do Senhor. Sem dúvida, trata-se de uma promessa que serviria de alento e esperança aos crentes afligidos pela perseguição religiosa. Há também a promessa de que Jesus escreveria o nome de Deus, de Jerusalém e o seu novo nome nos crentes fiéis e perseverantes. Versículo 12. Ter o nome de Deus escrito significa pertencer a Ele, tem o sentido de posse. Já o nome da cidade de Jerusalém significa metaforicamente a promessa de que esses crentes possuiriam uma nova cidadania eterna quando o reino de Deus fosse estabelecido. Enfim, ter um novo nome de Cristo, que não sabemos qual será, significa participar de sua glória e de sua exaltação quando todo o joelho se dobrar e toda língua confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, versículos 9 e 11. Laodiceia, próspera, mas morna. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 ao 22. Sobre a cidade. Os especialistas bíblicos dizem que Laodiceia era conhecida como um centro bancário e possuía uma famosa escola de medicina. Diz-se ainda que a cidade era famosa pelo belo tecido negro de lã usado para fazer roupas e tapetes. A cidade desfrutava de uma boa condição econômica e, com certeza, havia muitos cristãos ricos. Laodiceia, assim como Sardes, estaria na parte ocidental da Turquia. A apresentação de Cristo. Cristo usa para si várias expressões. O Amém, Cristo é digno de confiança, a testemunha fiel e verdadeira,
testemunha que diz a verdade, o princípio da criação de Deus, Cristo é a origem da criação, conforme João, capítulo 1, versículos 1 a 3 e Colossenses 1, versículos 15 a 20. Aprendemos, através desses títulos, que o Senhor cumpre aquilo que diz, pois sua essência é a própria palavra de Deus, e Ele oferece todas as boas coisas capazes de produzir bem em todas as áreas da vida humana. Por certo, Ele não é qualquer um, mas é o que nós precisamos para existir. Repreensão à igreja. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Apocalipse 3, versículo 15. É assim que Cristo começa a sua repreensão, porque conhecia a igreja de Laodiceia. Ela não era fria nem quente, era morna. Ser morno é viver sem propósito, sem um alvo. Viver assim é como fazer uma viagem sem destino. Os mornos têm 3 marcas: satisfação, o morno está satisfeito com a vida que leva; indiferença, o morno é indiferente ao toque de calor renovador do espírito; claudicância, o morno é claudicante, toma compromissos pela metade. Era esse tipo de gente que estava causando ânsia de vômito no Senhor Jesus. Versículo 16. Os cristãos ali precisavam mudar de atitude. Versículos 15 ao 16. Além da mornidão, outro pecado estava tirando a confiança devida somente ao Senhor. Por causa da sua prosperidade, essa comunidade achava-se rica e sempre abastecida, mas na opinião de Cristo, ela não passava de desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. Ou seja, estava desprovida da verdadeira prosperidade. Versículo 17. Nosso Senhor aconselha, então, a igreja a adquirir bens dele, o ouro purificado vindo dele ou a verdadeira riqueza vinda de Deus, vestes brancas para cobrir a nudez e colírio para enxergar verdadeiramente. Aqueles cristãos deveriam ser zelosos, ou seja, levar as coisas a sério e se arrepender. Versículo 19. Jesus amava muito aquela igreja, mesmo que estivesse do lado de fora, por expulsão da parte daqueles cristãos, ainda persistia. Estava batendo a porta deles e ansiava que a abrissem para terem comunhão com ele. Versículo 20. Promessa à igreja. Embora não houvesse nenhum elogio a essa igreja, Jesus é tão gracioso que fez promessas àqueles que vencessem. A promessa era assentar-se com Cristo em seu trono, assim como Cristo fez com seu Pai. Lade explica essa promessa dizendo que o lado direito é a posição de maior honra possível. Não há maior significado na diferença entre ser entronizado à direita de Deus e estar com Ele no mesmo trono. Ambos têm a mesma ideia teológica. Os cristãos vão participar da glória do reino de Deus.